Olá, tudo bem? Eu sou Marinês, estudante do curso de Artes Visuais da Uninter com um polo aqui em São Bento do Sul. Quero apresentar para vocês o meu estágio em diferentes contextos na modalidade extensão com relatório de estágio híbrido. O que seria o estágio híbrido? A Uninter criou esse modelo para que estudantes consigam fazer os seus estágios de forma online. Vou apresentar para vocês alguns assuntos em vários vídeos. Os assuntos são a representação de mundo realista, simbólico e abstrato, elemento da linguagem visual, ponto, linha, plano e forma. O objetivo desse estágio é apresentar para crianças e profissionais da educação diferentes formas de trabalhar o desenho, através de vídeos com pesquisas e também algumas propostas de atividades. O desenho existe em nosso mundo há milhares de anos atrás, a exemplo do período paleolítico, em que o homem utilizava o desenho como forma de comunicação. Outra técnica de desenho é a arte indígena, em que os índios usavam o desenho para desenhar seus corpos ou então decoração de objetos e casas. Talvez muitas pessoas não saibam diferenciar uma obra de arte entre representação de mundo. Dondes chama essa representação de mundo como sintaxe da linguagem. E ele divide essa sintaxe da linguagem em 3 níveis, que é a arte realista, o simbólico e o abstrato. O que seria a arte realista? É aquilo que vemos no momento real, como pessoas, lugares, paisagem, com qualidade objetiva. O que seria a arte simbólica? A arte simbólica seria o sistema de símbolos concebidos e codificado pelo homem, como sinais de trânsito, aqueles símbolos usados no período paleolítico. E a arte abstrata? A arte abstrata são características básicas onde os elementos se representam de maneira sinestésica, sem preocupação formal nos detalhes, e a figura humana, por exemplo, nessa arte fica reduzida apenas em traços. Nesse vídeo quero falar para vocês sobre a arte realista. Os elementos que compõem a arte realista são traços, cores, sombra, imagem, e que esses elementos tornam essa imagem bidimensional, como se estivesse em movimento. A evolução da arte percorre a cultura humana há séculos. As esculturas, antigamente, eram feitas através de mármore. As pinturas não eram estáveis e geralmente os pintores usavam as pinturas como um esboço. Vamos falar um pouco agora sobre os pintores da época, como Francisco Goya. Francisco Goya representava figuras vivas e emocionantes de uma realidade. As pinturas na arte realista geralmente eram usadas para as pessoas fazerem um autorretrato ou então pintarem um lugar em que visitaram, como lembrança, ou até mesmo fazer uma pintura da família. A arte realista foi um movimento contra o romantismo lá no século XIX, durante a Revolução Industrial. O novo realismo surge em 1861 com Gustave Courbet. Outro pintor muito importante naquela época foi John Constable. Ele representava a figura na forma pura e não selvagem, valorizava a paisagem e não a figura humana.
Gustavo Colbert, então, como falei para vocês, ele foi chamado certa vez para dirigir uma escola lá em Paris. Dentro da sala de aula, ele trouxe um touro, amarrou num canto, colocou alguns fenos em volta e pediu para que os seus alunos criassem uma pintura do animal. Na época, nunca ninguém havia feito uma coisa dessas, levar um animal ou um ser vivo para uma sala de aula. Gustavo Colbert foi considerado um pintor do realismo social, por retratar em suas telas temas da vida cotidiana, principalmente das classes sociais, como trabalhadores e classes mais pobres. Outro pintor foi Honoré Daumier. Ele procurou compreender as classes dos trabalhadores oprimidos e humilhados, inspirando em uma série de quadros de vidas injustas, sofridas e miseráveis. Edouard Manet. Ele pertencia a uma família rica da burguesia. Então, em suas pinturas, ele retratava apenas pessoas ricas da classe alta. Também retratava algumas festas e eventos que aconteciam com a realeza em seus castelos. Vou apresentar para vocês sobre a atividade do desenho em diferentes contextos. O desenho foi realizado através de uma fotografia tirada no Museu de São Bento do Sul. No momento de registro da imagem, havia um pôr do sol e as árvores tomavam conta num contraste escuro do sol. E também aparecia um efeito alaranjado e amarelo no fundo da foto. Na foto também havia jardins com árvores, bromélias, arbustos e um portão de acesso à escada. Essa então é a fotografia do museu, é um prédio antigo, vocês podem ver as árvores com um tom escuro e ao fundo um tom alaranjado, o portão ali na frente. Aqui então alguns traços já de início da imagem, a escada. Aqui o traço do museu. Aqui então já a escada formada com alguns traços escuros para fazer um efeito de sombreado. Lá no fundo então havia um terminal rodoviário com a escrita passageiro. Aqui já os traços do museu já um pouco mais definido. Também as araucárias. Aqui o portão, em que havia as ondulações. Procurei representar o máximo do prédio, destacando seus efeitos e também priorizando a sua antiguidade, né? O prédio antigo. Aqui mais um pouco de desenho com os arbustos, as bandeiras. Aqui já o desenho quase definido já, quase pronto. E, por fim, o desenho pintado, colorido. Podem ver o efeito alaranjado lá no fundo, amarelo, o tom escuro. E aqui o contraste e a comparação entre foto e desenho. Vocês podem fazer de um prédio em que vocês conhecem, tirar uma foto e tentar fazer. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Curtem esse vídeo. Não deixem de assistir o restante que eu vou fazer. E até a próxima!